De repente tudo volta ao lugar. Graça e paz, amados irmãos da Igreja Batista Filadélfia, da Congregação Batista em Jardim Ipiranga e os nossos amados irmãos que também têm nos acompanhado, os irmãos da Igreja Batista Missionária em Siriaém, nossos irmãos ali em Ponto dos Carvalhos, nossos amigos e irmãos em Cristo que têm nos acompanhado nas redes sociais. Deus abençoe a cada um dos amados irmãos. Estamos juntos para mais um culto no lar, para estarmos meditando na palavra do Senhor, se alegrando no Deus da nossa salvação, cultuando a Ele, a Deus que é digno de toda a honra, de toda a glória, de todo louvor, de toda adoração. A Ele, somente a Ele, todo o nosso louvor. A Jesus, que é a única esperança, a Jesus que é a única saída, o único remédio, a Ele toda a honra e toda a glória. Amém, queridos? Vamos, nesse momento, meditar na palavra do Senhor. Eu quero convidar os amados irmãos a estarem abrindo as vossas Bíblias no Evangelho de Mateus. No Evangelho de Mateus, no capítulo 14 do Evangelho de Mateus, nós vamos estar lendo dos versículos 22 aos versículos 33. Amém? Evangelho de Mateus, a partir do versículo 22, capítulo 14, nos diz assim a palavra do Senhor. Logo em seguida, ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Despedida a multidão, ele subiu ao monte para orar em particular. Ao cair da tarde, estava ali sozinho. Entretanto, o barco já estava no meio do mar, atingido pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus a eles, andando por sobre o mar. Os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram de medo. Jesus, porém, imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Respondeu-lhe Pedro: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas, observando o vento forte, teve medo e, começando a afundar, clamou: Senhor, salva-me! Imediatamente, Jesus estendeu a mão, tomou-lhe e disse: homem de pequena fé, por que duvidastes? Quando entraram no barco, o vento cessou. Então os que estavam no barco adoraram, dizendo: és verdadeiramente o Filho de Deus. Deus aplique a sua palavra em nossos corações. Vamos orar, queridos, no nome de Jesus. Senhor nosso Deus e Pai, nós te louvamos, ó Pai, por mais esta oportunidade que o Senhor nos dá, Senhor, de poder pregar a Tua palavra. É uma honra, Jesus, poder ser instrumento nas Tuas mãos para ministrar a Tua palavra. Que neste dia o Teu Espírito Santo, ó Deus, possa estar nos iluminando, possa estar nos orientando à luz das Tuas palavras, ó Deus, para que possamos, ó Deus, tão somente meditar nela, Senhor, nesta palavra que é fonte de poder, que é verdade, que é a nossa bússola, ó Deus, de vida, a qual o Senhor deixou para que possamos, ó Deus, ler, meditar, refletir, obedecê-la e viver, Senhor. Nós queremos Te apresentar
cada um dos irmãos, dos amados irmãos que tem nos assistido, tem nos acompanhado. Deus abençoe ricamente a vida de cada um, ó Deus, dos seus familiares, da sua casa, Jesus. Nós pedimos a tua bênção sobre a vida de cada um. Nos ajuda, nos orienta, fala conosco, no nome santo de Jesus. Amém. Glória a Deus, amados irmãos. Neste dia, eu tenho certeza que Deus tem uma palavra para os nossos corações. Creia, meu irmão, tão somente. Mantenha a sua Bíblia aí pertinho de você, aberta, lendo junto conosco, meditando, refletindo, e com certeza o Espírito Santo de Deus irá falar ao seu coração neste dia. Amém, queridos? A nossa mensagem de hoje, ela tem como título, a gente estava meditando, e aí eu coloquei um título para ela, que diz assim: não tire os olhos de Jesus. Então, o título da nossa mensagem nesse dia é: não tire os olhos de Jesus. Eu vou repetir para você que está me assistindo, para você que está aí em casa: não tire os olhos de Jesus. Amém, queridos? Esse é o tema da nossa mensagem nesse dia. E meditando nessa palavra, a palavra de Deus, hoje pela manhã, Deus falou profundamente aos nossos corações e nós estamos aqui para compartilhar com os amados irmãos esta palavra da parte do Senhor. Nós estávamos lendo esta passagem onde Jesus anda sobre o mar. É um dos milagres muito conhecidos, né? Todos nós já lemos em alguns momentos sobre essa passagem, que também está presente lá no Evangelho de Marcos e no Evangelho de João, aonde Jesus andou sobre o mar. E diz a palavra, queridos, que logo no versículo 22, que o Senhor Jesus ordenou que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Jesus ali já tinha operado muitos milagres, né? Tinha feito a multiplicação dos pães e, enquanto despedia a multidão, ordenou para que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para o outro lado. E, despedida a multidão, diz o texto, ele subiu ao monte para orar em particular. Ao cair da tarde, estava ali sozinho. A primeira lição, queridos, que eu quero tratar nessa tarde, e aí eu quero justamente chamar a sua atenção, primeiramente, para essa atitude de Jesus, de orar. Orar, como todos sabem, é um diálogo do homem com Deus, com o seu Criador, com o seu Senhor. Essa oportunidade que nós temos, esse privilégio que nós temos de poder conversar com o Senhor, com o nosso Deus. E a primeira coisa, irmãos, que nós devemos fazer diante de toda e qualquer situação é orar. É orar como nos ordena o Senhor. Não tirar os olhos de Jesus significa, queridos e amados irmãos, ter uma vida de constante oração. Constante oração. Ou seja, ter a oração como estilo de vida. Orar sem cessar. Aprender com o próprio Cristo, que é o nosso modelo, que é o nosso referencial. Jesus, em várias ocasiões, diz a palavra que ele se retirava para orar. Exatamente. Jesus, em várias ocasiões, queridos, se retirava para orar.
E a primeira coisa que eu quero chamar a sua atenção neste dia é que não tirar os olhos de Jesus, primeiro, significa ter uma vida de constante oração. Orar sem cessar. Né? Então Jesus se retirou para orar e orou a noite toda. Diz o texto, veja, a partir do versículo 24, né? Entrando, o barco já estava no meio do mar. Aliás, versículo 23. Despedida a multidão, ele subiu ao monte para orar em particular. Ao cair da tarde, estava ali sozinho, orando. Versículo 24. Entrando, o barco já estava no meio do mar, atingido pelas ondas, porque o vento era contrário. E na quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus a eles, andando por sobre o mar. Queridos, uma das formas, né, dos judeus, eles dividirem o tempo, né, eles dividiam a noite em vigílias, aonde a primeira vigília correspondia das 6 às 9 da noite, então no cair da tarde, ali por volta das 6 horas até as 9 horas, correspondia à primeira vigília. A segunda vigília, das 9 horas a 0 hora, meia-noite. A terceira vigília, da 0 hora às 3 horas da manhã. E a quarta vigília, das 3 horas da manhã até às 6 da manhã, já ali na aurora, quando o dia começava a amanhecer. E diz a palavra que Jesus se retirou para orar por volta do final do dia, né, ao cair da tarde. Então, ali no início da primeira vigília da noite. E o Senhor Jesus, queridos, ele orou, aliás, a noite inteira. Jesus orou, queridos, a noite inteira. Porque a palavra do Senhor nos diz, aqui no versículo 25, na quarta vigília da noite, ou seja, entre as 3 da manhã e as 6 horas da manhã, possivelmente Jesus tinha passado ali a noite, orando a noite toda, e já no finalzinho da noite, com o dia já amanhecendo, é que Jesus estava ali se reportando, né, para os discípulos ali no meio do mar. Ou seja, Jesus orou aproximadamente 12 horas, uma noite inteira orando. E a gente já aprende aqui que a oração, ela é uma característica importante do verdadeiro cristão, que o Senhor Jesus, ele não somente orou, como também ele ensinou que nós deveríamos ter uma vida de oração. Oração, queridos. Não tirar os olhos de Jesus significa orar sem cessar. E o Senhor Jesus nos ensinou que nós deveríamos ter uma vida de oração. Na parábola do juiz iníquo, por exemplo, Jesus ensina sobre a eficácia da oração perseverante e constante. Amém, queridos? Na parábola do amigo importuno, que estão lá nos evangelhos, né, de Lucas, capítulo 11, Jesus também ensina ali sobre a importância de se orar com persistência de forma contínua. Jesus nos ensina, irmãos, nos incita a orar, não é? Lucas capítulo 11, versículo 9, pedi e dá-se-vos-á, batei e abre-se-vos-á. Jesus ensina e incita a orar. Ele não somente se reservava, né, separava um tempo para estar orando e orava horas e horas, né, dispondo de tempo para oração, como também incentivava e ensinava a oração. Eu lembro, os amados irmãos, também, que o apóstolo Paulo, né, aos Tessalonicenses, lá no capítulo 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17, ele vai dizer, olha, orai sem cessar. Né? Ele traz essa recomendação aos irmãos lá de Tessalonicenses. Orar sem cessar.
nós precisamos, irmãos, de ter uma vida de oração. Precisamos dispor de tempo para orar. Orar sem cessar. Aleluia. A oração, irmãos, é diálogo do homem com Deus. Então, muita oração, muito poder. Muita oração significa comunhão ali com Deus. Então, quando a gente, por exemplo, tem um amigo que a gente passa horas conversando, né? Isso é comunhão, isso é relacionamento. Orar é comunhão, é relacionamento com o Senhor. Então, claro que a gente precisa dispor de tempo para estar orando, atendendo ao ensino de Jesus, tendo Jesus como modelo, como referencial, observando que o apóstolo Paulo também orientou os irmãos a estarem orando sem cessar. E essa é uma prática do cristão que se relaciona com Deus, que tem comunhão com Deus, de se dispor em tempo de oração, irmãos. E tempo de oração. Se dedicar à oração. Então, não tirar os olhos de Jesus, irmãos, significa orar sem cessar. Dispor de tempo para orar. Aleluia! No nome de Jesus. Esse é o primeiro ponto que eu gostaria de ver com os irmãos nesse dia. Mas também, amados irmãos, não tirar os olhos de Jesus significa ter uma vida de obediência. Exatamente, obediência a Deus e a sua palavra. Voltemos aqui ao texto. Diz a palavra no versículo 26 que os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma. E gritaram de medo. Irmãos, eu estava meditando nisso, eu achei interessante, né? Porque em todas as passagens, né, tanto Mateus, como Marcos, como João, vai destacar essa particularidade, né, que eles se assustaram ao ponto de acharem que estavam vendo um fantasma e de gritarem de medo que tiveram, né? Não à toa a gente fica imaginando no meio do mar, ainda escuro, né, o dia ali amanhecendo na quarta vigília da noite, e aí eles tiveram medo. Mas olha o que nos diz a palavra na sequência, versículo 26. Os discípulos, vendo caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram de medo. Versículo 27. Jesus, porém, imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Respondeu-lhe Pedro: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo sobre as águas. E Jesus disse: vem. Jesus chamou. Jesus, o Jesus que me escolheu, que te escolheu, que nos chamou para seguir a Ele. Ele chamou Pedro aqui. Ele disse: vem. E Pedro, obedecendo à voz do Senhor, ele, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Pedro obedece à voz do Senhor, desce do barco, diz a palavra, e vai andando sobre as águas para ir ter com Jesus. Então, segunda coisa que eu quero chamar a sua atenção aqui. Olhar para Jesus, queridos. Ou melhor, não tirar os olhos de Jesus significa, como a gente viu, ter uma vida de oração sem cessar e ter uma vida de obediência à voz do Senhor. Amém, queridos? Obediência a Deus e a sua palavra. Agora, para a gente obedecer, a gente precisa conhecer. E aí eu lembro, né, que Jesus falando lá aos saduceus: erreis em não conheceis as Escrituras Sagradas. A gente precisa, né, conhecer a palavra de Deus, crescer na graça e no conhecimento, né? Como diz Pedro, crescer na graça e no conhecimento, na palavra, se instruir na palavra, conhecer a palavra, queridos,
para obedecer a Deus, né? Como o salmista nos diz lá no Salmo 119, escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra o Senhor. Então, para obedecer, a gente precisa conhecer esta palavra, queridos. E o obedecer é melhor do que o sacrificar. Olha o que nos diz lá no livro de Samuel. Abra a sua Bíblia. 1 Samuel, capítulo 15. 1 Samuel, capítulo 15, versículo 22. Diz assim a palavra do Senhor. Samuel, porém, respondeu: tem o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios como em que se obedeça a sua palavra? Vou repetir. Samuel, porém, respondeu: tem o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios como em que se obedeça a sua palavra? Obedecer é melhor do que sacrificar, e atender melhor é do que a gordura de carneiros. Obediência, queridos. Olhar, não tirar os olhos de Jesus significa ter uma vida constante de oração, significa ter uma vida de obediência a Deus e a sua palavra, guardando ela no seu coração para pôr em prática, né? Isso é o que significa não tirar os olhos de Jesus. E mais, não tirar os olhos de Jesus significa não perder o foco mediante as circunstâncias. Eu quero que você preste bastante atenção aqui no que eu estou falando agora. Preste atenção. Não tirar os olhos de Jesus significa, primeiro, ter uma vida constante de oração. Segundo, de obediência a Deus e a sua palavra. Terceiro, de não perder o foco. Não tire a vista de Cristo. Irmãos, voltando para o texto que nós lemos, o texto base, lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 14, diz a palavra, a gente viu aqui, que quando Jesus disse a Pedro, vem, Pedro, obedecendo, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Versículo 30. Mas, é uma conjunção de adversidade, não é isso? Porém, todavia, observando o vento forte, teve medo e, começando a afundar, clamou: Senhor, salva-me. O que foi que aconteceu aqui, queridos? Pedro desviou o seu olhar de Jesus, olhou para as circunstâncias e teve medo. Irmãos, nós não podemos tirar os olhos de Jesus. O nosso alvo é Ele. Nós não podemos, queridos, tirar os nossos olhos de Jesus. Não tirar os olhos de Jesus significa ter uma vida de constante oração, de obediência, mas também de não perder o foco mediante as circunstâncias. Eu sei que muitas vezes nós nos encontramos fragilizados, como Pedro, que desviou o seu olhar por um instante para os ventos e o seu coração foi tomado pelo medo, se atemorizou, e diz a palavra que ele começou a afundar. Muitas vezes, quando nós estamos assim, se sentindo apertado demais pelas circunstâncias da vida, e a gente desvia um pouco que seja o olhar do mestre, e a gente olha para a circunstância, olha para o problema, o coração da gente se atemoriza, a gente começa a ter medo, começa a querer afundar. O problema aí, irmãos, é olhar para o problema. Então, quando Pedro passou a olhar aqui para o problema, que eram os ventos fortes, que era aquele tempestade, aquele temporal, ele começou a afundar. E muitas vezes é assim na nossa vida. A gente deixa e desvia por um instante o nosso olhar, que deve estar focado sempre em Cristo, para os problemas e circunstâncias da vida, a gente começa a afundar.
na nossa fraqueza, na nossa humanidade, a gente começa a olhar para a circunstância que nos aperta, para aquele problema que parece que não tem fim, que persiste, e a gente olha para aquilo ali, o coração começa a apertar e aí a gente começa a afundar, porque desviamos o nosso olhar do Mestre Cristo. Mas aleluia, queridos, aleluia que Deus, Ele é fiel nas nossas vidas. Nós precisamos olhar para Cristo, não perder a vista, a nossa direção, que é Cristo, nosso alvo que é Cristo. Olha o que o apóstolo Paulo falou lá aos 2 Coríntios. Abra sua Bíblia, deixe Deus falar com você neste dia. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 8, diz assim a palavra de Deus. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos, levando sempre por toda parte o morrer do Senhor Jesus no nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossos corpos. E assim nós, que vivemos, estamos sempre entregues à morte por amor de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste também em nosso corpo mortal. De maneira que em nós opera a morte, mas em vós a vida. E temos, portanto, o mesmo espírito de fé, como está escrito. Crie, por isso falei. Também nós cremos, por isso também falamos, sabendo que aquele que ressuscitou ao Senhor Jesus, nos ressuscitará também por Jesus e nos apresentará convosco. Tudo isso é por amor de vós, para que a graça, multiplicada por meio de muitos, torne abundantes as ações de graça para a glória de Deus. Por isso, não desfalecemos, ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renove de dia em dia, pois a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória acima de toda comparação. Portanto, nós não fixamos o olhar nas coisas que se veem, mas nas que não se veem. Pois as que se veem são temporais, e as que não se veem são eternas. Queridos, não desvie o seu olhar de Jesus. Aleluia. Não desvie. Olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, como diz lá no livro dos Hebreus. Hebreus, capítulo 12. Abra a sua Bíblia. Deixe Deus falar com você nesse dia. Hebreus. Diz assim a palavra do Senhor. Versículo 2. Olhando firmemente para Jesus, autor e consumador da nossa fé, o qual pela alegria que lhe estava proposto suportou na cruz, desprezando a afronta, e está sentado à direita do trono de Deus. Aleluia! Glória a Deus! Oh, irmãos, não tirar os olhos de Jesus significa não perder o foco, não deixar de olhar firmemente para Ele, além de ter uma vida constante de oração, de obediência, mas de olhar firmemente para Ele. E por último, para a gente concluir, não tirar os olhos de Jesus significa pedir socorro nos momentos de fraqueza. Sim, é verdade. No momento da nossa fraqueza, da nossa humanidade, pedir socorro ao Senhor Jesus, clamar por Ele, como fez Pedro, quando ele passou a olhar as circunstâncias e viu que estava afundando, ele clamou ao Senhor, diz a palavra de Deus, que ele pediu socorro a Deus. Olha aqui, no versículo 30. Mas observando o vento forte, teve medo, e começando a afundar, clamou: Senhor, salva-me. Nos momentos, irmãos, que bater a fraqueza, que nos sentimos fracos, clame ao Senhor. Porque, queridos, não tirar os olhos de Jesus significa pedir socorro nos momentos de fraqueza. Quantas vezes nos encontramos nessa mesma condição de Pedro?
nos sentimos fracos, afundando e pedimos socorro a Deus. Né? Como o salmista no Salmo 121. Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Salmo 46, Deus é o nosso refúgio, né, e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Então, Deus é o nosso socorro, queridos, e nesses momentos de fragilidade, nesse momento onde a gente se sente fraco, onde a gente se vê apertado, porque passamos a olhar as circunstâncias, a gente deve clamar o socorro do Senhor. E diz a palavra que Ele prontamente, aleluia, estende a sua mão, glória a Deus, como Ele fez com Pedro, aqui no versículo 31. Imediatamente, aleluia, Jesus estendeu a mão, tomou e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Quando entraram no barco, o vento cessou. Imediatamente, diz a palavra, ele socorreu Pedro. Ele faz isso, irmãos, quando nos vemos atribulados. Amém, queridos? Que possamos tão somente meditar nesta palavra, né? Refletir nesta palavra. Não tirar os olhos de Jesus significa ter uma vida de constante oração, de obediência à sua palavra, de não tirar o foco do Senhor, que é o nosso alvo, e de clamar e de pedir socorro nos momentos que nos sentimos fragilizados e mais fracos. E aí, depois disso, e tão somente depois disso, aí vamos, né, cantar aquele hino. Então é só vitória, né? Então é só vitória, só vitória, só vitória. Né? Glória a Deus por isso, louvado seja o nome do Senhor. Eu quero dizer aos amados irmãos neste dia que o Senhor Jesus, Ele me chamou e te chamou para sermos mais do que vencedores. Aleluia! Tu sois vencedor em Cristo Jesus. Então, crente, levanta a cabeça. Não fica de cabeça baixa não. Levanta a cabeça. Pode estar o temporal que for, as circunstâncias que vierem. A gente se agarra com Jesus, olha para Ele, para a sua palavra, para as suas promessas e permanece firme de pé, porque aquele que prometeu, aleluia, Ele é fiel para cumprir com todas as suas promessas na palavra, aquilo que Ele falou ao seu coração. Deus é fiel, irmãos, para cumprir tudo isso. Que possamos prosseguir louvando, adorando o nome do Senhor, se alegrando, alegrai-vos, regozijai-vos no Senhor, no Deus da nossa salvação, independente das circunstâncias, porque você e eu somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Eu sei que aqui na terra a gente passa por momentos de lutas e tribulações, faz parte daqui da terra, mas um dia nós estaremos com o nosso Deus nos céus, novo céu e nova terra, né? Cantando e adorando. Então é só vitória, só vitória, só vitória. A prova acabou, a luta foi embora, então é só vitória, no nome de Jesus, porque você e eu somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Aquele que venceu a morte, irmão, Ele é fiel, né? Nos salvou, nos chamou para sermos mais do que vencedores. Nesse dia, eu quero orar pela sua vida, eu quero orar pela vida dos irmãos que estão enfermos. Nós estamos diante de uma pandemia, queridos, e nós temos recebido a notícia de muitos irmãos que estão adoecendo, irmãos na fé. Faz parte, né, dessa vida. A gente falou numa mensagem passada que seguir a Cristo não nos isenta de passar por luta e por dificuldade, né, de adoecer, de passar por momentos difíceis na nossa vida, financeiramente, né, de enfermidade. São as lutas e aflições desse mundo. Seguir a Cristo não nos isenta disso, mas nos garante a vitória, nos garante que chegaremos ao porto seguro, destino nosso. Amém, queridos? Eu quero orar agora pelas famílias, pelos irmãos e, em especial, por aqueles que se encontram enfermos. Eu quero pedir que você esteja assim orando junto comigo. Senhor nosso Deus e Pai,
Nós queremos, ó Deus, nesse momento, ó Deus, entrar na Tua presença mais uma vez, ó Pai, pedindo ao Senhor, clamando ao Senhor pelos nossos irmãos, fazendo aquilo que o Senhor Jesus nos ensinou para fazermos, orar uns pelos outros, orar sem cessar. E nesse momento, ó Deus, nós queremos pedir pelos nossos irmãos que estão enfermos, que estão doentes. Ó Deus, quantos de nossos irmãos, quantos filhos e filhas do Senhor, ó Pai, nesse momento, ó Pai, está passando por uma dificuldade, ó Deus. Deus, no nome de Jesus, nós queremos te pedir a Tua misericórdia, Senhor. Queremos te pedir, ó Deus, a Tua provisão nesta vida, deste homem, desta mulher, desta família. Deus, no nome de Jesus, Tu sois o Jeová Rafa, o Deus que cura, Pai. E por compaixão e misericórdia, o Senhor operou milagres na vida de muitos e continua operando hoje, porque Tu és Deus. Aleluia. E nós cremos no Teu poder. Ó Deus amado, nós apresentamos diante do Senhor a vida deste homem, dessa mulher, desta família, Senhor, que está passando, ó Deus, por um problema de saúde. Deus, Tu que sabes de todas as coisas, ó Deus, manifesta o Teu poder agora, Senhor. Cura, Senhor, restaura, restabelece. Tu és Deus, ó Pai, e nós cremos no Teu poder, Pai. Nós clamamos ao Senhor, pedimos a Tua intervenção, Senhor, nesta vida, Pai, no nome santo de Jesus. Recupera, restaura, cura, manifesta o Teu poder na vida dos Teus filhos, ó Pai. No nome de Jesus, ó Deus, nós te clamamos e te pedimos. Abençoa os nossos irmãos na fé, abençoa os irmãos da Igreja Batista Filadélfia. Ó Deus, abençoa os irmãos da Congregação Batista em Jardim Piranga, os irmãos lá de Siriaém, os irmãos de Ponto dos Carvalhos, cada um dos Teus filhos que estão me ouvindo, me assistindo. Deus abençoa a vida de cada um, Senhor, das suas famílias, no nome santo de Jesus. E permanece conosco, ó Deus, no nome santo de Jesus. Nós te louvamos, nós te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Graças a Deus, por mais esta oportunidade. Deus abençoe os amados irmãos. Não se esqueçam de compartilhar o vídeo, de se inscrever, tá certo? De colocar lá o seu like e abençoar outras vidas no nome de Jesus. Vamos louvar. Deus abençoe os amados irmãos. Entre no quarto e feche a porta. Chegou a hora de falar com Deus. Dobre os joelhos e sinta a presença que toma todo esse lugar. Sinta a glória de Deus. Sinta a glória do Pai. Não se detenha se as lágrimas rolarem e as batidas do seu coração acelerarem. A Ele mexendo no secreto da gente, o lugar que ninguém conhece, mas Ele viu e sabe curar. Ele viu e sabe o remédio pra curar toda ferida. Jesus, Tua presença é o que eu mais quero. Jesus, Tua presença é o meu remédio. Jesus, eu não quero ouro nem prata, só quero que cuide de mim. Eita, que presença é essa? Presença que mexe e confronta com tudo aqui dentro da gente, que causa arrepio na alma e a gente sente. Jesus, que eu perca dinheiro e perca amigos, só não quero perder Tua presença, Tua presença, Tua presença, Tua presença, Tua presença.
não se detenha, se as lágrimas rolarem e as batidas do seu coração acelerarem. É Ele mexendo no secreto da gente, um lugar que ninguém conhece, mas Ele viu e sabe curar. Ele viu e sabe o remédio pra curar toda ferida. Jesus, tua presença é o que eu mais quero. Jesus, tua presença é o meu remédio. Jesus, eu não quero ouro nem prata, só quero que cuide de mim. Eita, que presença que mexe, confronta com tudo aqui dentro da gente, que causa arrepio na alma e a gente sente. Que eu perca dinheiro e perca amigos, só não quero perder tua presença. Jesus, tua presença é o que eu mais quero. Jesus, tua presença é o meu remédio. Jesus, que eu perca dinheiro e perca amigos, só não quero perder tua presença, tua presença. Senhor, eu não posso perder a tua presença, Pai. Vem nos inundar com a tua presença, oh Deus. Oh, vem, Senhor, queremos mais da tua presença, tua presença, tua presença.